Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esses dias. Tu uses, Senhor, a mim, segundo os teus planos, segundo a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a basear de mim mesmo. Amém. Que tu possas crescer em mim. Amém. Para que eu possa diminuir. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. No versículo 30 do capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso, nós todos sabemos, foi o João, aquele batizado. Então, ele reconheceu isso, que é necessário que o Senhor Jesus cresça em nós, para que nós possamos diminuir. Ou seja, nós não damos conta de diminuir, de nos esvaziar de nós mesmos, se o Senhor não vier e não crescer em nós. Amém. Se Ele não se manifestar em nós. Amém. Se Ele não se expressar através de nós. Mas, apesar de João Batista exaltar Jesus, aconteceu uma controvérsia lá. Versículo 22 do capítulo 13. E João diz assim, o Evangelho de João diz: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizou. E o 23. E João também estava batizando em Enom. João começou a batizar também em Enom, sendo que, como já foi dito, falado várias vezes, que ele deveria ter seguido a Jesus, tem incentivado seus discípulos a seguir a Jesus. Ele até incentivou, né? E 2 foram junto com Jesus, mas ele próprio não deu exemplo. Não é assim que muitas vezes fazemos? Nós incentivamos, anunciamos, mas nós, nas nossas maneiras de agir e práticas, não damos demonstração de que Jesus está reinando no nosso meio e de que muitas vezes nós não estamos fazendo de acordo com o que recebemos do Senhor, porque a nossa vida da alma, a nossa boa vida da alma, a nossa vida boa da alma, ela ainda procura nos segurar muito, e nós queremos fazer o que pensamos. Por isso é tão necessário nos esvaziarmos de nós mesmos. Sim. Nós Amém. estamos sempre tendo opiniões e querendo fazer aquilo que nos dá na cabeça. E diz aqui que porque ele batizava ali em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Apesar de que nós temos muitas águas, água, você sabe, simboliza o Espírito de Deus. Nós estamos cheios do Senhor muitas vezes, mas nós ainda não estamos fazendo, não estamos de acordo, não estamos na linha no falar atual do Senhor. Qual é o falar atual do Senhor? Ide e pregai, ide e orai pelas pessoas. E essa tecla foi tão batida na conferência, irmãos, mas tão batida na conferência, para que nós não estejamos espalhados e divididos. E foi exatamente o que João Batista estava fazendo. Ele estava concorrendo juntamente com Jesus.
sendo que ele deveria estar seguindo Jesus. Porque o ministério de João já tinha terminado, que foi apresentar Jesus antes que ele chegasse, endireitar o caminho, mas ele não fez assim. Ele fez, né? Fez bem feito, mas agora ele tinha que tomar uma nova fase. Quantas vezes acontece uma nova fase? Deus disse, agora essa fase aqui terminou para você, o que você estava fazendo. Mas nós queremos ainda continuar naquilo ali. Por isso que é tão necessário nós darmos ouvidos e estar discernindo a voz do Senhor. Porque às vezes Deus diz, até aqui você fez o trabalho, ótimo, agora vamos mudar um pouco. Tu vai fazer dessa e dessa maneira. Só que nós muitas vezes nos empolgamos e nos distraímos com muitas coisas. João Batista, eu acho que se empolgou com muitos seguidores que tinha, e muitas pessoas, eu creio, que seguiam, além dos discípulos dele, seguiam a ele e amavam o João Batista. E muitas vezes nós temos que nos cuidar com muitas honras que recebemos de pessoas, porque nós nos aferramos àquilo e esquecemos de dar o primeiro lugar ao Senhor Jesus e segui-lo. E aí diz aqui no verso 24, porquanto João, o Batista, ainda não tinha sido aprisionado. Então, como o irmão falou ontem, à noite, muitas vezes o Senhor fala várias vezes a maneira de nós vivermos, de seguirmos a Ele. Mas quando a gente não faz, aí o Senhor tem que usar meios das circunstâncias para nos aprisionar de alguma maneira, para nos segurar. Eu me lembro, aqui havia uma concorrência, Jesus batizando num lugar na Judéia e João Batista em Enom. Eu me lembro disso porque no Antigo Testamento fala que na história já tinha acontecido isso. Havia dois ministérios e Deus só fala por um canal, só por um homem, assim como falou com Moisés, né? Quando Moisés Deus estava usando Moisés como líder, como canal, e aí Miriam e Arão se rebelaram contra o canal por qual Deus estava usando, Miriam ficou leprosa. Então é um perigo, né? A gente querer concorrer junto com e não reconhecer o líder que está à nossa frente. Deus tem usado muito o irmão Pedro Dong como canal, e ele tem falado, e ele tem tido revelações através da palavra, e nos mostrado o caminho, então que possamos seguir. E eu pergunto, a igreja da cidade ocidental tem praticado isso? Cada um pensa e refuta. Nós falamos que sim, nós estamos do lado do irmão Pedro Dong. Mas o que o irmão Pedro Dong tem pedido? Sai às ruas, vamos levar os livros, vamos interpelar as pessoas e perguntar, posso orar por você? E a igreja da cidade ocidental tem feito isso? Quantas vezes? Às vezes nós falamos que estamos seguindo o líder, mas na prática não estamos seguindo. Nós não estamos. E eu tenho que me arrepender, eu me incluo nisso daí. E então, quando eu fui para a conferência, eu vi, eu preciso mudar. E o Edivan também teve o mesmo sentimento. Então, irmãos, nós
temos que sair mais. E aí, nós muitas vezes falamos que nós não fizemos como outras igrejas que falaram contra o irmão Pedro, disse que não está certo, tal coisa, e se dividiram realmente. Não, nós não fazemos isso, mas ainda estamos em falha em praticar, né? Estamos fazendo outras coisas que não o sair. Quando saímos, mas raramente. Então possamos seguir mais de perto o falar atual do Senhor. E aí Deus permite que hajam prisões nas nossas vidas. Impede de uma maneira aqui, outra ali, porque não estamos seguindo o falar atual. Aí acontecem problemas, o carro quebra, tem goteira na telha, tem que mandar arrumar, há gastos. Então essas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia, e nós ficamos nos perguntando, mas por quê? Eu estou servindo isso. Nós estamos seguindo ou estamos concorrendo? Aí diz aqui, no versículo 25, então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Discussão é sempre problema. Não devemos discutir uns com os outros, não devemos estar divididos, nem discutirmos com o Senhor. Às vezes nós não discutimos com o Senhor em palavras, mas quando você não segue o Senhor de perto e não está no agir e no fluir atual da palavra, é como se você estivesse discutindo com o Senhor. É como se você, por exemplo, João Batista, ele estava concorrendo, então ele estava em discussão. E ele causou discussão entre os discípulos dele e os do Senhor Jesus. E aqui diz o versículo 26: e se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Aí Jesus João pega e é muito polido no falar. Ele diz assim: ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Ele falou certo. Quantas vezes nós falamos aqui na frente certo, mas muitas vezes nós não agimos certo. Essa é uma verdade, é uma realidade. Por isso, irmãos, quando eu estive lá na conferência, eu disse para mim mesmo: Senhor, eu tenho falado muito, mas quanto do que eu tenho falado eu tenho praticado? E é isso que nós devemos refletir nessa manhã. Quanto do que eu tenho falado aqui na frente eu tenho praticado? Ou mesmo que você fala e conversa com as pessoas, você tem praticado. Então, João estava falando certo, mas ele estava totalmente ainda dentro da caixa, ou estava fora da caixa, Ou seja, ele não estava seguindo. E aí ele vai lá no versículo 29, ele diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Aqui tem partes de verdade e de não verdade, porque na realidade eles se consideravam amigo do noivo, mas ele devia ter mudado quando eles
e seguir ao Senhor, que aí ele não passaria mais a ser amigo do noivo, anunciando sobre o noivo, mas ele passaria a fazer parte da noiva. Porque ele diz aqui, ó, o que tem a noiva é o noivo. Bom, se eu quero ter o noivo comigo, eu preciso me transformar na noiva. Mas às vezes eu sou só amigo do noivo, mas eu não, como a noiva, não estou seguindo. Então, que nós possamos pensar bem nisso. Por isso, irmãos, eu torno a dizer, é necessário que a gente deixe o Senhor crescer em nós e para que nós possamos diminuir. Lá no versículo 32 do mesmo capítulo, diz assim, João falando a respeito de Jesus, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Será que nós temos visto e nós temos ouvido? Será que nós temos visto e ouvido o que o Senhor tem falado para nós? Com certeza. Mas será que nós temos seguido? Nós sempre temos a tendência de falar para os outros, né? Mas nós temos que ver sobre nós mesmos, individualmente. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Os sacerdotes não aceitaram o testemunho do Senhor, nunca puderam ver, enxergar, sempre ficaram cegos espiritualmente. Por isso que Jesus disse, eu vim para aqueles que não veem, possam ver, e aqueles que veem se tornem cegos. Ou seja, quem tem o coração endurecido, ele se torna cego. Assim, no 36, para terminar, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E como eu compartilhei ontem à noite, depois daquela palavra maravilhosa, vamos ver em Amós, para encerrar aqui, depois os irmãos podem compartilhar, em Amós capítulo 3, versículo 7. 3. Capítulo 3, 3, versículo 7 e 8. Aí diz assim, no versículo 7: com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Agora eu pergunto para os irmãos, tem alguma coisa, algum segredo que o Senhor já não revelou para nós? Esse versículo aqui não cabe a nós. Por quê? Esse versículo aqui, Deus tem falado várias vezes, tem falado os seus segredos para nós, tem nos mostrado, mas o que nós estamos fazendo com ele? Ele tem nos mostrado. Então, não há segredo entre a sua igreja e o Senhor, a sua noiva e o noivo. Agora cabe a nós praticarmos, né? E o versículo 8 diz assim: ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé, Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Quando nós vemos um leão, uma fera, nós corremos. Mas muitas vezes, quando ouvimos o que o Senhor nos diz para fazermos e não fazemos, aí nós endurecemos mais. Temos mais medo de um leão do que do falar do Senhor. Quando nos pede e nos implora para que sigamos aí. O leão, que são os leões da nossa vida? São os problemas, as dificuldades que o Senhor mostra para nos fazer, às vezes, parar no que estamos fazendo pela nossa própria conta, ou
correr, né? Mas nós temos que correr. Quando o Senhor falar, nós temos que correr. Não para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos templos, mas para fora. Para falar o que o Senhor está dizendo. Então, irmãos, esse falar foi muito grande. Agora nós não conseguimos fazer isso, tá? Por quê? Não completamente, totalmente seguir o praticar a palavra atual. Se nós, o segredo é esvaziarmos. Sim. Foi muito falado isso. Esvaziar. Sim. O quanto ainda tem da nossa vontade, do nosso eu, da nossa opinião. Sim. E ainda às vezes afirmamos, não, mas não conseguimos. Mas e o falar atual? Estamos seguindo? Então, que isso possa ser a reflexão dessa manhã para nós. Jesus é o Senhor. E Amém.